À partilha cruzada de páginas, como ainda hoje acontece até com a transmissão do texto do santuário, onde é retransmitido por outras páginas de Facebook, mas também rede de parceiros de santuários, de arciprestados e paróquias, não é? Porque tecnicamente é diferente se a Arquidiocese de Braga fizer um direto na sua página de Facebook ou YouTube e que outras páginas partilhem o nosso link. Isso é diferente de entrar imediatamente em direto nas páginas, não é? Como se fossem vários diretos simultâneos. E este somatório das várias páginas é que na prática foi um fator de sucesso. Agora, esta rede de parceiros, como imaginam, não se constrói de um dia para o outro. Há uma relação também de confiança destes parceiros, porque na prática eles têm que nos dar acesso às páginas deles ou autorização e para isso é preciso confiança. Relativamente ao equipamento, como tinha dito, não é nem sequer em termos da Diocese tínhamos aquilo que era essencial, mas parte do equipamento vem do jornal Diário do Minho, por exemplo, ou até do Espaço Vita. E outro equipamento era da Diocese. Portanto, há aqui quase 3 instituições que entenderam que era absolutamente essencial para a estratégia de comunicação centrar as coisas no arcebispo, como sendo aquela figura que congrega toda a Diocese em torno de si num momento extraordinário na história da Diocese e do mundo, genericamente. Não é? Esta foi uma das ideias que quando discutimos no departamento, seja para a Eucaristia, seja para a catequese, ou muitas coisas que ninguém viu, mas a comunicação interna. Nós tivemos várias reuniões por videochamada com os vigários episcopais, com os representantes dos arciprestados e outros representantes também de movimentos. E no momento, volto a dizer, em que reinava a insegurança, a incerteza, seja em termos de saúde, seja o futuro mais imediato da Diocese, era importante, até para a tranquilidade das pessoas, que houvesse um líder, e um líder visível. E nesse caso sempre foi o arcebispo, mas seria necessário dar-lhe uma visibilidade acrescida. E muita gente nos foi dando esse feedback de que todos os dias, aparecendo o arcebispo pelas suas casas, seja pelo computador ou telemóvel, criou ali um ritmo e criou um sentido de uma certa normalidade, uma certa tranquilidade. E acho que isso é um efeito até mais da ordem psicológica, mas que contribuiu para a serenidade da Diocese. Depois, o quinto ponto, esta experiência acumulada das diversas áreas, porque é curioso ou não, mas cada um também na equipa de comunicação, a Flávia e o João são jornalistas puros e duros, eu e o Padre Paulo somos padres, ponto final, não é a nossa forma, tirando o Padre Paulo, tem formação específica na área da comunicação. Eu não tenho, eu sou mais o homem o biscateiro, o homem dos 7 ofícios que vai aprendendo aqui e ali por gosto pessoal, mas o facto de ser desde há alguns anos diretor de uma casa de cultura, de formação e de espetáculos e de conviver de perto com os técnicos do auditório, sempre tive esta coisa de, quando estou a coordenar o trabalho de alguém, tenho por princípio, na medida do possível, também saber fazer aquilo que as pessoas estão a fazer, que é para poder também dialogar com eles. E daí, fruto das circunstâncias, fui adquirindo alguma experiência de como saber mexer numa mesa de som, de como saber mexer num computador ou de fazer uma transmissão. Não foi uma preparação imediata, é o resultado das circunstâncias, das responsabilidades que fomos tendo. O último ponto deste tal improviso é um certo debate entre
qualidade e perfeccionismo. Isto é, tentamos emprestar alguma qualidade ou máxima qualidade possível a estas transmissões do passo, sem, contudo, viver do perfeccionismo. Há muitas coisas que, se fosse possível tecnicamente fazer de modo diferente, tê-lo-íamos feito, não é? Se tivéssemos mais material ou hoje, pensando oráculos ou infografias ou algumas coisas que poderia ter sido melhor. Isso era a perfeição. Mas não era possível, nem era isso o mais importante em bom rigor. Não é? Portanto, tem que ter o mínimo de qualidade e tentamos primar, sobretudo até pelo som, depois já vamos falar isso à frente, ter uma boa qualidade de som, por isso não é à toa que esta mesa aqui, não sei se conseguem ver o rato, não. Aqui do lado esquerdo tem uma mesa de som que é, como nós dizemos lá no auditório, overkill, é demais para aquilo que é necessário. Mas era o que tínhamos à disposição e depois parece que não, mas sobretudo na altura da Semana Santa, entre 3 microfones para o presidente, para os narradores, para também o Dom Nuno ajudava a solenizar com a guitarra, ou uma altura que tivemos um outro sacerdote logo no início, com voz, com o órgão e tudo, ou um dia que nós tínhamos 8 ou 9 entradas de som, não é? O que depois se tornou útil uma mesa deste género. E as câmaras era o que nós tínhamos à disposição. Ponto, não é? Também não é que para uma transmissão para o Facebook, que seja, as pessoas também não veem aquilo em 4K, portanto também não estão à espera de ver a gotinha do suor ali a cair, porque a qualidade nem sequer o permite. Portanto, foi um improviso, mas creio que em parte o grande sucesso deve-se a ter sido preparado com tempo para aquilo que nós chamamos, tecnicamente não é quase um gabinete de crise, uma situação de crise, portanto o entrosamento que temos entre nós já nos permitiu dar resposta a isto. A segunda atividade que tivemos foi, se repararem, é o mesmo cenário, o mesmo equipamento, a disposição dos elementos é diferente, em que o Dom Nuno, Bispo Auxiliar de Braga, uma vez por semana fazia catequese para as crianças. Mais uma vez com guitarra, com também o seu modo informal, interativo com as crianças. Esta foi uma novidade, ou seja, havia uma parte inicial onde ele fazia catequese, mas depois está ali o Padre Paulo no altar com o computador. Porquê? Porque estava a ver, a primeira vez estava a correr tudo bem, mas também a acompanhar os comentários, as perguntas das crianças e a partir daí fazendo chegar ao seu Dom Nuno essas perguntas. Se repararem, assim, para os mais curiosos, o Dom Nuno está a segurar umas folhas e por baixo das folhas tem ali um tablet, não é? É onde estavam a chegar as perguntas que iam sendo colocadas. E acho que esta interatividade, com certo, em termos de equipamento caseiro quase, mas também a criatividade foi permitindo dar alguma resposta. Mais uma vez, Dom Nuno e as suas catequeses foi dar uma resposta a uma urgência, que de um momento para o outro cessaram as sessões de catequese. Não se sabia o que é que os párocos não tinham capacidade de dar resposta, porque as igrejas estavam fechadas, os centros pastorais também fechados, e foi por isso, entendemos que era necessário quase até recuperar o munus essencial do bispo como aquele que ensina. Portanto, mais uma vez, tal como a liturgia, o ensino deveria ser feito naquele momento em torno do bispo. O Dom Nuno resultou bem, porque ele tem uma linguagem simples, com uma especial atenção às crianças e às suas linguagens. Procurou-se dar então continuidade à catequese e promover a interatividade. Também, tal como as Eucaristias, logo que houve tempo para o Departamento Arquidiocesano da Catequese se recompor e mesmo a nível nacional encontrarem uma estratégia, as catequeses
pararam. E se bem se recorda, foi na altura em que começou a sair o CIS para os adolescentes e as transmissões para as crianças, através da internet, não é? Portanto, quando começou essa resposta a nível nacional, pararam as catequeses do Dom Nuno. Não fazia mais, isto é, não fazia mais sentido, estava cumprida a sua missão. E dar vez a quem deve fazê-lo por dever e por obrigação. Este era um primeiro introito. Agora, algumas questões mais práticas, destas transmissões online, e depois, se quisermos, se quiserem na parte então do diálogo, podemos falar até mais sobre a Eucaristia e por aí adiante. O que eu vou agora mostrar são coisas que eu recuperei de um guião que depois podemos disponibilizar, que a Arquidiocese de Braga preparou um guião sobre as transmissões online. O que é necessário em termos de equipamento, clarificação de conceitos e por aí adiante. Esse é um guião que está disponível depois para quem o quiser. Uma das primeiras perguntas era esta: se fazíamos um direto ou um falso direto, não é? O direto, para a transmissão indireta, como está dito, é necessário um maior cuidado na preparação e requer mais equipamento. Vantagem: o vídeo fica logo disponível assim que é transmitido e não precisa de uma edição de imagem a posteriori. No caso das Eucaristias, na nossa opinião, é o que faz sentido, não é? Porque a liturgia é um rito que vive também da espontaneidade, daquilo que está a acontecer no momento, e por isso, entre um direto ou um falso direto, a Eucaristia deve, por natureza, ser feita naquele momento. Não invalida que depois, a posteriori, quem não pôde participar na Eucaristia, que queira recuperar esse conteúdo, não é? Mas este ritmo das pessoas saberem que às 11 horas da manhã, num domingo, ou às 5 horas da tarde, para os seus afazeres, para o seu dia, para celebrarem a Eucaristia em torno do Bispo, tal como o fariam numa comunidade, o direto é aquilo que nós temos de mais semelhante àquilo que é o nosso dia-a-dia. O falso direto pode, à partida, trazer maior flexibilidade, maior controle sobre o produto final, requer também um trabalho posterior de edição para ser disponibilizado na internet. Se calhar há maior qualidade, mas perde na espontaneidade e naquilo que é típico da Eucaristia. Portanto, nós nunca usamos isso. Mesmo numa outra iniciativa que tivemos, que foi em maio, a oração do terço, a recitação do Rosário, em quatro santuários da Arquidiocese, nem sempre correu bem. Poderíamos ter jogado pelo seguro, fazendo um falso direto, mas mais uma vez preferimos um direto. E não correu bem por uma coisa simples, não era por falta de gente competente lá, mas nem sempre a qualidade da internet, da ligação, é a melhor. Imaginam que alguns santuários que estão mais distantes, rede de telemóvel, 4G, basta passar uma nuvem ou uma tempestade ou um aguaceiro que a qualidade cai de imediato, não é? E é importante haver uma estabilidade do sinal para que tudo corra bem. Por isso, num ou outro dia as coisas não correram pelo melhor, mas simplesmente tinha a ver com a qualidade. Nós, nesse tal guião, demos a sugestão de 3 setups, de 3 possibilidades, que eu creio que podem ser agora adaptadas conforme as circunstâncias. Eu tinha visto no elenco dos participantes deste encontro que há muita gente ligada às paróquias e por isso não se espera, não é expectável que numa paróquia exista equipamento profissional. Portanto, nós temos 3 sugestões, de um setup mais básico, outro intermédio e outro, por fim, mais avançado. O básico seria, na prática, uma câmara que
pode ser por telemóvel ou outros equipamentos similares, como uma webcam. Vantagens, é muito fácil de o preparar, contudo, só permite, por ser básico, um plano de imagem, não tem esta experiência tão imersiva como planos aproximados, como buscar algum detalhe daquilo que está a acontecer na Eucaristia. A ligação, todavia, deve ser feita na medida do possível, mesmo sendo uma coisa mais simples, pelo menos por Wi-Fi. Nem sempre as paróquias ou as igrejas têm cabo de rede, isso é o ideal. Mas um router é sempre possível colocar, e quando não é possível, só mesmo 4G, rezar que não apareça uma nuvem para passar para 3G, ou então não há rede, e ponto final, e olha, retomamos mais lá para a frente. Claro que a ligação por Wi-Fi é instável, ou nem sempre é estável, mas muitas vezes é o possível. O que é que se tinha idealizado? Ligar um telemóvel e a transmitir diretamente pelo Facebook, não é? O Facebook permite isso. Não é necessário nenhum tipo de software. O ideal, pelo menos, mesmo nesta situação, porque vocês quase de certeza, sendo um telemóvel relativamente recente, a qualidade da imagem será boa, isso é quase garantido, o som é quase garantido que não será bom. A maior parte das igrejas tem uma dimensão razoável, o eco não ajuda, rapidamente o som se vai começar a degradar e é chato para quem está a ouvir, a acompanhar, a ouvir o eco ou a ouvir aquela voz de fundo, não é? Por isso, se tiverem uma pequena mesa de som, e existe a 40 euros, a 50 euros, onde se liga um microfone por cabo XLR, e a partir dessa mesa, então, introduzir no próprio telemóvel, como se fosse o auricular, ou então, até se houver um computador, ligar também como se fosse um microfone, uma entrada normal de jack. Portanto, isto é quase um kit portátil que em 10, 15 minutos se consegue montar. Um passo já mais intermédio, que requer, se calhar, aqui a utilização de um computador, de mais uma câmara e a ligação já por cabo. Dois planos já oferece alguma interatividade, alguma experiência mais imersiva, como se dizia, um plano geral e depois alguma coisa mais, um plano mais de detalhe, pode ser para o leitor, pode ser para o presidente da Eucaristia. O computador, há duas formas para fazer esta transição de planos, ou através de software de computador, usando programas para o efeito. Este OBS Studios é um programa apropriado para o efeito, é gratuito, permite alternar entre os planos de câmaras, permite também ao mesmo tempo colocar oráculos, colocar um vídeo inicial, por exemplo, dizendo a Eucaristia vai iniciar dentro de momentos e por aí adiante, ou o Wirecast, que é um programa mais profissional, mas ao mesmo tempo é pago. A nível de câmara, já não tem que ser o telemóvel, pode ser uma câmara entre aspas, normal, daquelas que tiramos fotografias, uma DSLR. Qual é a coisa que devemos ter em consideração? Nem todas, ou a maior parte até, deste género de máquinas não são apropriadas para este cenário. Porquê? Porque é sempre necessário garantir que a saída de vídeo, normalmente por HDMI, que a saída é uma saída de vídeo limpa. O que é limpa? Quando vocês estão a ver o ecrã da máquina fotográfica, normalmente vem aquela informação em cima, não é? Qual é a exposição, qual é a abertura, quantas fotografias. E a maior parte das câmaras não permite tirar o vídeo sem isso. Uma dica. Normalmente as missas, como demoram 50 minutos a 1 hora, é quase provável ficarem sem bateria
a meio, a meio da Eucaristia. Uma solução prática para isso, se pesquisarem, quase todas as câmaras têm, é que se chama uma bateria falsa. Ou seja, abrem a portinha da bateria, introduz lá uma bateria que é oca, mas que permite depois ligar à corrente. E, portanto, está continuamente a fornecer energia à câmara. Não ponham a gravar no cartão de memória, porque a maior parte destas câmaras também tem uma limitação de 30 minutos. Para além de estarem a desgastar a câmara, ao fim de 30 minutos a câmara vai desligar, porque vai aquecer. E aquecendo, por uma questão de segurança, a câmara desliga-se. Por isso, a única coisa que a câmara está a fazer é mandar imagem, sem gravar, para o computador. E a partir daí é o próprio computador que, se quiserem, que grava, ou então o Facebook ou o YouTube já fica com esse vídeo e depois vocês fazem o download. O computador, convém que, se tiverem duas câmaras, já tem que ter um bom processador, nada também de extraordinário. Nestes casos, voltamos o som na mesma, eu insisto isto porque a mesa de som para mim é essencial, e depois o ideal é terem duas pessoas, uma que está com uma das câmaras, sobretudo a de planos fechados, e a outra pessoa que está no computador a fazer a transição dos planos. Para quem tem espírito aventureiro e equipamento à disposição, um computador, 3 ou mais câmaras, ligação por fibra. É o que requer claramente mais investimento e deve ser ponderado. Se calhar para a maior parte das situações não se justifica, para uma paróquia creio que não se justifica, mas pode justificar-se para um arciprestado ou uma vigararia. Haver aqui um equipamento, um investimento inicial, mas que depois fica à disposição das vigararias ou arciprestados, para ações de formação, para eucaristias, para outros momentos de oração, para gravar uma mensagem com maior qualidade e por aí adiante. Portanto, a lógica que presidiu à nossa experiência inicial, também creio que deve ser esta a lógica aqui, isto é, de partilhar equipamento, porque ele é caro, em bom rigor, e para uma missa ao domingo é talvez exagerado. O software é o mesmo, o que pode requerer é mais pessoas. Mostro simplesmente a título gráfico e exemplificativo algum do equipamento que nós usamos. Não quer dizer que tenha que ser este. Há soluções similares. Isto é o que se chama uma mesa de um misturador de vídeo, que é de uma das marcas mais conceituadas, a Blackmagic, mas também existe, por exemplo, da Roland. Neste momento nós temos este equipamento. Como veem, dá para usar 4 entradas HDMI. Podem também introduzir ou ligar 2 fontes de áudio. E o áudio ser o mesmo áudio a sobrepor-se a todas as imagens. Este equipamento em particular, creio que tem 2 vantagens que boa parte dos equipamentos não tem. Em primeiro lugar, que esta saída que diz USB out ao lado das saídas da HDMI permite-vos ligar um disco externo e, portanto, de imediato gravarem o produto final para ficarem no disco. E depois tem esta entrada de cabo de rede que estamos habituados a ver, e este equipamento em específico permite, sem recurso ao computador, fazer imediatamente um direto para uma plataforma. A limitação é que é só uma plataforma, ou Facebook, ou YouTube, ou qualquer que seja. Não permite este equipamento fazer para duas ou mais plataformas. A vantagem é que não precisam de um computador. Configuram a mesa, ligam as câmaras, carregam no botão On Air e aquilo começa logo, gravar, está feito. Há um modo, se pretenderem, isso foi uma coisa que a nós nos surpreendeu, por assim dizer, porque normalmente o Facebook é a plataforma que mais gente acompanha, mas ainda há muita gente, ou um grupo muito razoável, a usar o YouTube. Até porque não têm contas no Facebook, ou porque gostam de ver na televisão, na sala,
e por aí adiante. Não é? Há alturas onde nós tínhamos uma média de 1500 pessoas a acompanhar-nos em direto, e dessas 1500, 100 a 150 acompanhava pelo YouTube. Há um modo de se pretenderem de contornar esta limitação, que há serviços, como por exemplo o Restream, que enviando o sinal para esse serviço, a partir daí espalhar por outros serviços. Não é? É também um equipamento que pode ser usado para outras circunstâncias, como às vezes momentos de formação, onde até querem trazer um convidado qualquer, querem ligar um computador, mostrar um PowerPoint, fazer entrevistas. A Agência Eclésia, ao longo destes tempos, tem feito várias iniciativas de convidar alguém para falar sobre um tema, fazendo entrevistas online, e este equipamento também ajuda nesse propósito. Em termos de câmaras, exemplificar só a tipologia que podem ter, ou uma webcam, que é esta que está a canto inferior esquerdo, normal, liga para o USB ao computador, já tem logo aí uma câmara, pode ser até uma segunda câmara de apoio. Tem estas de cima, as chamadas IPCam. Há gente que usa, nós fomos vendo que a gente que utiliza as câmaras de vigilância da igreja, só que normalmente a vigilância dá um plano muito aberto e não é propriamente o cenário ideal. As DSLRs, canto superior direito. Este é um modelo de câmara que permite aquilo que eu dizia, de ter uma imagem limpa, ou então alguma coisa mais profissional, como são estas camcorders em baixo, ainda. Isto depois é o limite, é o dinheiro, e a coisa vai sempre galopando, mas isto são modelos relativamente acessíveis. Do lado esquerdo, acessíveis, do lado direito, relativamente, e inferior em baixo, muito relativamente. Uma mesa de som que recomendo, que não aquela que nós usamos, porque é demasiado, mas esta é uma mesa que até foi desenhada para podcasts, mas que é muito versátil. Permite ter 4 entradas de microfones, permite ligar também um telemóvel ou o som do computador por jack, e permite uma outra coisa engraçada para quem quiser fazer entrevistas, que é ligar o telemóvel por Bluetooth à mesa, e portanto podem ter uma entrevista por chamada de voz convencional e o som entra na mesa. Sendo desenhada para podcasts, a vantagem é esta: podem ter um momento de formação onde cada um liga o seu microfone e onde cada um também tem os seus auscultadores para se ouvir e monitorizar o seu som. Este aqui, esta misturadora anda em torno dos 600 euros e este aqui também em torno dos 400 euros mais ou menos. Portanto, só aqui já estão 1000 euros. Como tudo, se forem bem utilizados vale a pena, se for para a festa do padroeiro não vale a pena, não é? Fica mais barato contratar o serviço de alguém profissional nessa área. O último aspecto, e com isto termino para dar espaço para falarmos, é a importância de testar, não é, as coisas. Como tudo, há sempre espaço para o improviso, mas as tecnologias, os computadores e tudo mais é uma caixa de Pandora. Acontece sempre tudo aquilo que não estamos à espera. Qual foi uma das estratégias que nós fizemos? Criamos no Facebook uma página não pública, chama-se mesmo testes de streaming, e portanto tudo aquilo que são coisas novas ou antes, fazemos um direto para essa página não pública para confirmar que está tudo a funcionar corretamente, e só depois de tudo testado, seja das pessoas que estão lá ou gente também que está fora do local da gravação ou da transmissão, que também consegue ouvir, por exemplo, o nível de áudio que está adequado, a imagem que é correta, a exposição que é correta, e só depois de certificar que está tudo a funcionar perfeitamente é que avançamos com o direito. Obviamente,
ao fim de tantas transmissões, vai-se criando uma rotina e as coisas tornam-se normais. Mas numa fase inicial, creio que é absolutamente imprescindível não facilitar na prática. Pronto, este é basicamente assim algumas pinceladas para deixar agora um espaço para trocarmos impressões ou experiências. Muito bem, Padre Tiago Freitas, muito obrigado por esta exposição. Eu lembro que temos aqui o nosso chat, que é uma possibilidade tecnológica, já que estamos nesse âmbito, que nos é proporcionada também pela plataforma Zoom, para a qual eu peço que vão dizendo aqueles que querem colocar alguma questão para eu depois ir passando a palavra. Eu começava desde já por, voltando um pouco ao início da sua exposição, até porque me distraí ali nos minutos no arranque da gravação e acho que essa parte também era importante. Ficou com a sensação que este tempo de exceção, que gerou um grande entusiasmo na Igreja por estas plataformas, de alguma forma, digamos que pode trazer consigo o risco de uma certa acomodação a esta forma de levar a celebração eucarística e ir perdendo alguma força a questão da presença real das pessoas nos espaços comunitários? Deixa-me usar assim, uma linguagem mais simples. Para muitos colegas meus, para muitos sacerdotes, tudo isto foi, chama-se o brinquedo novo, não é? Como quando as crianças há um entusiasmo e depois vê-se um enorme potencial. Um ponto positivo foi que se calhar aquilo que nós sempre vamos dizendo, mas que agora se tornou notório, o pedir ajuda aos jovens, não é? Isto é, de integrar os jovens com as suas capacidades, os seus conhecimentos. Por exemplo, muitas paróquias já arrancaram com as catequeses online e com as eucaristias e foram vários os jovens que tornaram tecnicamente isso possível. Acho que isso é um fator muito positivo de integração das forças vivas da comunidade. Depois, se calhar, há situações que foram absolutamente anómalas, não é? Porque é um sistema também híbrido. Por exemplo, na catequese ou na Eucaristia, de estar, quase como nós estamos aqui a falar, isto é, está a celebrar a Eucaristia ou está na catequese, mas a ler os comentários, isto não está a funcionar, vê o que é que se passa aí. Quebra aquilo que deve ser, a Eucaristia não deixa de ser um sacramento e que deve ser vivido com o seu ritual, com também a seriedade do momento. Segundo aspecto, e esse é que me parece importante, o facto de ter aberto aqui um potencial enorme não quer dizer que deva ser esse o caminho a percorrer. Não é? Quero isto dizer, esta é a minha opinião muito, muito pessoal, já também debatemos internamente no departamento, eu creio que estamos em sintonia. Mesmo que seja agora tecnicamente possível, que até já tenham investido em algum equipamento, que já o saibam fazer, onde é possível não o fazer, não se faça. Porque é estruturante para a Eucaristia a presença da comunidade. Igreja, eclesia, aí são os convocados para uma assembleia cultual e são convocados para um espaço em torno do seu pastor. E esta experiência, mesmo sensitiva, tátil, de presencial, só é possível no seu esplendor máximo quando se está fisicamente ali. Porque estes meios telemáticos, mesmo em termos de sentidos, e há um livro muito interessante que se chama O Cheiro dos Limões, as plataformas telemáticas não permitem ativar todos os sentidos. Agora, brincar, mas o incenso não entra por uma câmara de filmar, não é? E é muito diferente estar ali a celebrar do que estar em casa. Nem sequer o grau de atenção, o estar, não é a mesma coisa. Uma coisa que nós brincávamos, mas... Ou uma experiência interessante. As pessoas, quando estavam a acompanhar a Eucaristia,
Depois muitos punham coraçõezinhos, emojis, frases, ou uma certa altura que aquilo foi uma autocensura. Algumas pessoas que estavam lá dizerem acabem lá com isso, ou parem lá com isso, que eu quero estar atenta ao que se está a passar na Eucaristia. E, portanto, as pessoas não estão habituadas a esta modalidade muito interativa, porque é muito diferente da televisão ou da rádio. Há um grau de interação que não existe noutros lados e, por isso, não sabem, algumas pessoas não sabem estar, mas mais importante do que isso, creio que não é o melhor modo de viver a Eucaristia. É importante que exista para as circunstâncias onde é absolutamente indispensável. Muito bem. O Luís Ribeiro tem uma questão que gostava de colocar. Sim. Para os idosos que não têm computador ou internet em casa, o que foi feito? Ora, ok, é desde logo uma limitação por sendo uma transmissão por internet. Se não tem internet em casa, à partida está logo um obstáculo, não digo intransponível, porque uma outra experiência de feedback nos foi chegando é que, por exemplo, alguns filhos ou netos, mesmo não sendo crentes ou não costumando participar, sabendo que os seus pais não podiam, ou pais e avós não podiam participar, levavam o seu tablet, levavam o seu computador e colocavam ali a transmitir e depois, no fim, iam buscar. Não é? Há uma outra hipótese, não é o nosso caso, nós não tínhamos isso, daqueles canais tipo o meu canal ou assim, de transmitir para a televisão. Nós não temos essa circunstância, não temos essa funcionalidade. Seria possível para a televisão, mas não estou a ver modo de contornar isto, senão alguém de fora ajudando, não é? Há outras experiências ou fotografias que nos foram chegando, também no âmbito da catequese, de gente que, lá está, que punha a Eucaristia ou catequese na televisão da sala e a família que se reunia para acompanhar. Não é? Mas para os idosos, de facto, é uma situação dramática. Nesses casos têm que acompanhar pelos canais mais tradicionais, né? A RTP ou a TVI, ou pela rádio. Neste caso não é assim tão possível. Muito bem, a Flávia também tem uma questão. Ela também pode esclarecer. É só uma questão de desbloquear o microfone. Ok. Isto é que é bonito, ela faz a pergunta e pode responder. Do lado da Diocese, nós promovemos uma formação online. O vídeo está disponível para quem for interessado nestas coisas. Podemos depois, no fim, dar o link, que uma pessoa, nossa colaboradora, que tudo aquilo que eu disse e ainda em mais detalhe, que fez um vídeo e deu alguns exemplos. Isso está na página da Diocese. Também tem um e-book que foi disponibilizado e depois, como em tantas outras coisas, indo ao YouTube e perdendo algum tempo, há sempre alguém que já fez isto e que tem tutoriais para tudo. Não é? João Páscoa, queria saber, está tudo bem com a sua ligação de internet? Tenho aqui uma questão da sua parte, quer colocá-la aqui diante de todos? Eu estou com alguns problemas na internet e ouvi a minha net tremida, por isso é que eu fiquei com dúvidas nessa questão. Pronto, na bateria falsa, deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui. Pronto, a bateria falsa é isto aqui. É em tudo semelhante a uma bateria da câmara de filmar, mas que não tem a bateria, portanto é só a carcaça, que tem mas mete-se no lugar da bateria. E depois este cabo liga a um carregador, por exemplo, de telemóvel, não é? O que faz com que tenha energia permanente. Deixa-me ver. Lá está, por exemplo, aqui dá para perceber que ele liga à câmara. Muito bem. Já não temos muito tempo, mas temos o Fernando Soares também e a Patrícia Madeira. Fernando Soares, que pergunta que gostava de colocar?
Só estava aqui a ativar o som. Bom dia, obrigado pela intervenção, para Tiago. Era um bocadinho um preliminar, digamos assim, uma pergunta tendo a ver mais com os preliminares. Tendo nós aqui em Portugal uma oferta até, digamos assim, fixa pela televisão, com qualidade, viu na necessidade das transmissões uma espécie de prova de vida ou para criar esta proximidade de ligação à comunidade sem se desfazerem os vínculos comunitários? Sim. Honestamente, acho que há um pouco de tudo. Há gente que fez isso nesse sentido de prova de vida. Há outros que eu acho que fizeram com um espírito muito, muito diferente. Eu não me queria esquecer, ainda bem que fez essa pergunta, porque acho que é importante. Há um fator que é este de poder ver e de acompanhar o seu pastor, que uma transmissão generalista não o permite. Uma das coisas que muita gente nos pediu, e isso foi introduzido a posteriori, e por isso também muita gente nos acompanhava, tem a ver com a circunstância dos funerais. Quando falecia alguém, não podiam ir ao cemitério, os familiares e amigos não podiam participar na missa ezequial, e aquela coisa que é muito típica das Eucaristias, que é rezar pelos defuntos, dar o nome à pessoa falecida. Então, a partir de uma certa altura, o arcebispo começou a rezar pelas pessoas que iam falecendo naqueles dias, naquelas semanas, vítimas do Covid. E, portanto, as pessoas, os parcos enviavam-nos os pedidos, o Dom Jorge dizia o nome, e nós avisámos previamente a família que ia ser por essa intenção, e, portanto, muita gente participava congregando-se para sufragar a alma dessa pessoa. E, portanto, eu acho que isso é possível neste grau de conhecimento e de proximidade mais local do que propriamente nacional. Há uma outra coisa que é muito interessante que tem a ver com as comunidades portuguesas no estrangeiro, que gostam de acompanhar também a sua terra, o seu parque, o saber. Portanto, aqui há um misto que eu vejo que é benéfico, estas transmissões locais, desde que sejam feitas com sentido e propósito, e não simplesmente para dizer que se está vivo, não é? Muito bem, vamos terminar com a Patrícia Madeira. Eu, entretanto, recordo que basta olharem aí para a coluna do chat, o Padre Paulo Torroso já disponibilizou esses links que são preciosos para aprofundarmos bastante mais tudo aquilo que foi trabalhado durante esta hora. Patrícia Madeira, a última questão, se faz favor. Sim, muito bom dia, obrigada. A minha questão também vai um bocadinho no sentido desta última colocada pelo Fernando, que era realmente aqui perceber quais as principais diferenças entre este tipo de transmissão online ou nos meios digitais e aquelas que já conhecíamos, não é? A Eucaristia Dominical, que é transmitida semanalmente pela televisão, pela rádio. Era um bocadinho perceber, mas acho que entretanto já foi respondida à questão. Eu percebi esta questão da proximidade que realmente é importante. Isto é, sobretudo no contexto da pandemia, é muito circunscrito, e é nesse cenário que eu me coloco, não é? Onde as nossas rotinas foram completamente esfrangalhadas, a normalidade da vida cessou e, portanto, poder continuar a ver o seu parco ou a sua igreja é aquele toque de uma normalidade possível na vida de fé e no ritmo do cotidiano que, se calhar, as transmissões nacionais, porventura até com maior qualidade, não conseguem dar, não é? Portanto, é aquilo que consegue quebrar, de algum modo, também um certo anonimato ou o desvincular da comunidade. O grande perigo é aquilo que também já todos nós sabemos, não é? Que se habituem demasiado a esta modalidade, que depois já achem que entre isto e participar na Eucaristia, ou que se começa a dizer assim, e de facto aqui até é mais seguro, mais vale fazer por aqui e não ir à igreja, não é? Até agora as igrejas têm-se mostrado, penso que os sacerdotes têm sido bastante sérios no cumprimento das recomendações da DGS. Não é inseguro participar na Eucaristia, desde que cumpridas as regras, e aí, mais uma vez, é o local adequado, é o local próprio
o cristão.